Bem-vinda, Rose. No encontro passado, a gente fez uma breve apresentação, as pessoas se apresentaram também, falaram um pouquinho como é que chegaram, por que se interessaram pelo curso, e a gente entrou no PIC. A ideia de hoje é que a gente possa seguir no PIC. O PIC é o Programa de Investigação Científica da Apola. A nossa ideia inicial é que foi justamente separar esses dois encontros do passado e esse encontro de hoje, para que a gente possa discutir juntos o PIC. Eu não sei se vocês fizeram um dever de casa, eu fiz, eu reli, li um pouquinho lá também daquele outro texto que o Bruno mandou, não sei se vocês chegaram a abrir Ai, agora me escapou o nome. Lakatos. Mas, enfim, do Lakatos. E dei uma olhada também nesse texto. Como eu falei da última vez, eu estou chegando agora na Pola, então estou mais ou menos aí junto com vocês, sendo apresentada ao PIC. E aí eu acho que o legal é que a gente possa ir discutindo junto, tentando formular, endereçar questões aí para esse programa de investigação. Sim, e pode ser que nem todo mundo tenha recebido os livros, porque pode ter entrado depois, aí eu mando de novo no grupo ao final, tá? Tá, joia. Obrigada. E seguimos a leitura. Você quer... Você tinha, né, proposto uma leitura, Eu um corte para hoje, pensei, né, Tânia? gente, eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada lá no PIC. Quem teve tempo, eu acho que conseguiu captar que tem ali uma estrutura, né? A gente começou lendo um a um, mas eu pensei que como a gente tem né, assim, um tempo, que é esse tempo de hoje, talvez fosse mais importante a gente ir direto para os conceitos fundamentais. Qual que é a estrutura ali do PIC, né? Tem os conceitos fundamentais e os conceitos articulados. Se a gente tiver tempo de entrar nos conceitos articulados, a gente entra, senão também eu acho que tudo bem, vocês podem dar uma lida depois, e a gente vai retomando isso ao longo dos próximos encontros. Será que João e Bruno querem falar alguma coisa sobre essa estruturação do PIC? Assim, né, é interessante também fazer uma leitura prestando atenção justamente nos títulos, né, que vai aparecendo, a introdução, premissa, princípios societários, né, os fundamentos epistemológicos, né, a estrutura das teorias científicas, tudo isso bebe da fonte do Lakatos, né, então quando cria-se, né, assim, essa uma discussão que a gente vinha tendo, né, entre nós três, era e que tenho essa impressão, gostaria de compartilhar com vocês, que me parece que o PIC é um efeito também, talvez, de introduzir as críticas epistemológicas, né, feitas por Popper, né, a psicanálise. Me parece que é uma das formas de talvez se pensar, né, também de onde surge, né? Então, enfim, né? Então temos ele vai se estruturando dessa forma, também porque vai se baseando ah, nessas críticas que foram feitas à psicanálise, né? Uma resposta é uma tentativa de resposta diferente, né? A se a psicanálise é uma ciência ou não, né? Então, ao invés de, né, dizer que é uma prática, o que a gente talvez até vai ver que é um ponto polêmico, que a gente até estava pesquisando, né? Mas enfim, né? O PIC ela tem essa própria estrutura do texto já diz de uma tentativa de formalização de uma ciência conjectural, né? Bom, chegaremos lá. Acho que, em resumo, o ponto que a gente parou no primeiro encontro e foi também o começo do PIC, tinha mais a ver com ambientar essa proposta de
pensar a psicanálise, né, situada no campo das ciências no geral e em específico como ciência conjectural, né? Uhum. E aí acho que a discussão caminhou em torno desse ponto. A ideia é que a gente consiga avançar hoje. Sim, sim. Da última vez a gente ficou bastante tempo aí nesse científico, né? O que é científico, o que não é, o que seria uma psicanálise científica. É longe de chegar a alguma resposta. Enfim, né? Formulamos algumas perguntas. Será que você consegue compartilhar a tela, Bruno? Deixa eu ver aqui. Tô procurando aquele arquivo que eu estava editando. Deixa eu ver se eu acho. Aquele que você abriu da última vez, né? Pelo É, Instagram? ixi, não tô achando. Eu já estou autorizado a fazer isso, João, na sala? Se eu quiser compartilhar minha tela. Eu não sei se eu vou achar aquele, mas eu tô com aqui o aberto esse novo, né? Deixa eu acessar ele aqui e abrir. Hum, Também, para quem não estava aqui da última vez, o PIC vocês conseguem acessar a versão mais atualizada pelo Instagram da Apollo, ali no Linktree, né? Ou no site, mas me parece que esse que... No site da Apollo, né? Mas esse que está no Instagram, pelo que o Bruno falou, é o mais atual aí. é porque Pode, saiu a nova versão, né? Há um mês, uma coisa assim. Uma nova tradução, né? Uhum. tenta E aí, tá Bruno. Acho que eu te autorizei aqui. Tenta. Tá, eu já abri aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu me perco tanta aba que tem aqui. Share screen. Não, tá desabilitado. Não? Então, peraí só um momento. Uhum. A gravação continua? Mesmo você tendo. Continua, né? Continua. Tá. Ah, só. Onde tá? Conseguem ver? Sim. Beleza. Sim. Então foi É, isso. A gente passou pela primeira premissa, né? essa daqui. Isso, né? Entendemos que a psicanálise é uma teoria com espírito científico que se organiza a partir de certos princípios epistemológicos. Enquanto teoria, está configurado por conceitos racionalmente argumentados e articulados entre si, não podendo valorar-se nenhum deles de forma autônoma. Seus princípios são axiomáticos, condições iniciais que funcionam como postulados. E aí eu pensei que a gente pode descer um pouquinho. Aí, justamente nesse pedaço, né, é Uhum. um pouco essa explicação de qual que é a proposta, né, dessa estrutura de um núcleo central, que serão os conceitos fundamentais, e nesse cinturão de poder seriam os conceitos articulados, né? O Cinturão protetor que eu falei? de poder. Ah, olha só. Sim. Enfim, me causa mesmo alguma dimensão de poder, esse Sim. cinturão protetor. É um termo um pouco bélico, assim, né? É. Então, né, nesse núcleo central, os conceitos fundamentais, eu entendo que formam assim, uma espécie de núcleo mais duro e talvez menos negociável, né? Já esse cinturão protetor, os conceitos articulados, estão ali um pouco mais, talvez um pouco mais negociáveis. Faz sentido para vocês? Sim. Eu acho que tem uma ideia aí mesmo que vem de uma crítica do Lakatos à teoria do conhecimento, que está exposta parte dessa discussão na referência que o Bruno indicou, que pensa
que as teorias têm, então, essa estrutura, essa formação, né? A gente poderia pensar também que um exemplo de trazer isso para a nossa conversa aqui é uma leitura que Lacan faz do programa de investigação freudiano, então, tecendo uma série de críticas justamente às hipóteses auxiliares que dão sustentação às hipóteses principais. Por exemplo, se há o inconsciente, né? O que sustentaria as teorias e as hipóteses que Freud se valeu para sustentar a ideia do inconsciente foram uma a uma criticadas por Lacan, e a ideia então de inconsciente torna-se outra. A ideia é que possa se pensar isso como tentar avaliar se isso é um avanço ou não, né? Uhum. Na medida em que se opera esse tipo de crítica. Então, deslocar as hipóteses auxiliares, o cinturão protetor, por exemplo, que a gente falou no último encontro, das ciências naturais para as ciências conjecturais, é parte disso, né? Agregar a psicanálise, por se tratar de algo que opera com a fala, né? Com as teorias modernas da linguagem, segundo Lacan, não teria sido contempladas por Freud, é uma outra forma de fazer isso. Ou seja, há toda uma maneira de proceder com o conhecimento, e a ideia até de se chamar, né, de se vincular a ciência a um programa de investigação científico próprio é também algo proposto por Lakatos nessa discussão, né? É toda uma forma, todo um programa, então, uma forma, uma proposta de investigar que vai definir um corpo científico que aí pode ser criticado ou não dessa maneira, confrontado ou não dessa forma. Então, a gente poderia dizer que Freud, Lacan e Klein são psicanalistas, têm uma proposta de inconsciente, mas que são distintas. O inconsciente não seria a mesma coisa, segundo essas três maneiras de pensar, ou nos termos que a gente está distinguindo aqui, segundo esses três programas de investigação científica, eles se valeriam de hipóteses auxiliares distintas para sustentar hipóteses principais que se têm em comum. Do tipo, todos partem da hipótese de que há inconsciente, mas cada um sustenta isso de uma forma. Uhum. Justamente. E a psicanálise teria também essa propriedade de poder avançar ou não como ciência a partir do confronto de teorias distintas e dos seus pressupostos. Sim, justamente isso. Você pode voltar na página anterior, Bruno, Claro. por favor? É essa aqui? Ou essa? É ali nas premissas, Tá. Uhum. tem um momento em que se fala da interterritorialidade, né? Se você conseguir me dizer o número, eu marco. 5, é o número 5. Tá. Ah, tá aqui, ó. Praticamos de acordo com o ensino de Lacan e por convicção própria a interterritorialidade científica da psicanálise. Significa abordá-la articulada a outras disciplinas científicas vizinhas, como a matemática, a lógica, a física, a análise de discurso, a linguística, a antropologia, a história, entre outras, né? Então, eu acho que isso diz um pouquinho do que o João estava falando, né? É uma proposta de fronteiras abertas, podemos pensar assim, né? Ou Uhum. seja, ao invés de algo que se fecha, como por exemplo as formas com que os judeus ortodoxos vão lendo algumas coisas, mas sempre acham algo novo. Eu tava lembrando daquele vídeo que mandei ontem. Acham algo novo, né? Numa leitura que é sempre do mesmo texto, né? Aqui a gente tem justamente o que é o nome da, da sociedade, que é abertura,
né? Ou seja, a abertura é também relacionar-se, né, com as disciplinas vizinhas, inclusive trazendo dela as críticas. Por isso que eu até colocava no começo que tenho essa impressão de que talvez a Apola já seja até fruto dessa interterritorialidade, no sentido em que não rechaça o que é dito pelos epistemólogos, mas o inclui dentro da sua própria teoria. A gente pode pensar se a astrologia fez o mesmo, ou se o marxismo fez o mesmo, né? Assim, a tentativa de não tornar esses textos apócrifos, né, no sentido de que não sei se eu estou usando no sentido certo, gente, mas nesse sentido de que não é o cânone, né? Então, me parece que ao mesmo tempo que é definição, que é fechamento, em certo sentido, né, é também abertura, né, porque se abre também a essas novas disciplinas. Uhum. Sim, tem algo da ordem de uma delimitação aí, né? Uhum. E aí, enfim, a mim também parece fundamental, né? A ideia de interterritorialidade, né? De fronteira com outros saberes, de uma conversa mesmo, né? Da psicanálise com outros saberes, porque só assim ela não sufoca, né? Não morre sufocada, né? Ou presa num discurso datado, né? Agora, o que eu fiquei me perguntando, e aí é claro, né, a partir do meu percurso e do que eu pesquiso, que é nessa fronteira com a literatura, né, psicanálise e literatura, tem aí uma lista, eu não sei se essa se entraria no entre outras, né, Uhum. porque disciplinas científicas vizinhas, como a matemática, a lógica, a física, a análise de discurso, a linguística, a antropologia, a história, entre outras, né, sempre que eu leio o PIC, isso me vem como uma questão realmente, né? Como é que a gente poderia pensar esse diálogo da psicanálise com a literatura? Ou não poderia, por este programa de investigação científica? Não, Eu, também a eu, gente... eu acho muito interessante essa pergunta mesmo, e eu concordo com você que me parece que o PIC não aponta especificamente para isso, Uhum. mas já daria uma boa investigação. Arriscaria Sim, dizer que a gente poderia sim pensar as teorias literárias, a crítica literária e as teorias da história como possibilidades de traçar esse diálogo, não? uhum. E eu pergunto justamente por aí, né? Eu acho que, enfim, tem algo de fazer esse trabalho junto com vocês que vai me dando uma base para pensar mesmo uma proposta de investigação da psicanálise com a literatura. Então, será que a gente pode partir lá para os conceitos fundamentais ou tem alguma coisa desses pontos, desses Bem, princípios societários que vocês gostariam de apontar? justamente eu acho que a gente pode, voltando aqui nesse ponto 1b, né, quando ele diz que é, conceitos racionalmente argumentados e articulados entre si, não podendo valorar-se nenhum deles de forma autônoma, né? Isso aqui eu acho interessante a gente pensar justamente nesse princípio de rede, né? Pensar que a teoria ela vai se Uhum. articulando enquanto uma rede, de modo que se a gente pensa, porque esse também é um curso sobre investigação, né? Que se você, né, Tainá, venha se servir dessa questão, né, de onde, por exemplo, né, onde está a literatura no PIC ou como ela poderia entrar, enfim, né? Se se essa investigação, né, resulta em algo novo, né, o potencial é de que ele revalore também os outros conceitos que estariam articulados, né, entre Uhum. eles, né? Então, acho que é interessante porque é uma forma também de proceder com a teoria, né? Ou seja, Uhum. eu leio a teoria na perspectiva do acúmulo, digamos assim, no sentido de que a cada livro eu acumulo um conhecimento, ou, né, ou seja, ou a leitura é algo que me indaga e assim eu reflito e revaloro o que penso, digamos assim, né? Eu acho que Uhum. também
nos auxilia a pensar diferentes formas de ler, e porque talvez algumas leituras sejam religiosas e talvez porque algumas outras sejam ou permitem a localização de algo novo, digamos assim, né? Por exemplo, né, pensava justamente num tema que me pegava, né, quando eu fiz o primeiro trabalho, que era sempre que eu falava eu vou ler Freud ou eu vou ler Lacan, né, numa coisa assim de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre não ia para frente. Meu estudo nunca ia para frente, nesse sentido de fazer uma leitura completa, uma leitura fiel, uma leitura, né, e os textos foram se tornando, inclusive, mais interessantes, digamos assim, na medida em que eu podia me servir deles enquanto algo que respondia às minhas questões mais do que fazer uma leitura, né, que digamos assim, né, ler mais do mesmo, né? Enfim, só trazendo aqui um resquício também, Sim. trabalhei, né, naquele trabalho. Foi algo que eu anotei também nessa última leitura, e agora eu estou achando que eu li o antigo e não esse, mas tinha algum trecho, e era depois desse 5, que dizia é um trabalho de investigação e não de leitura, né? Uma espécie de oposição entre um e outro, e que realmente enfim, me perguntar qual que é a diferença de um trabalho de investigação para um trabalho de leitura, né? E se isso passa pela escrita, foi o que eu fiquei me perguntando, né? Se um trabalho de investigação vai além de um trabalho de leitura, justamente porque talvez demande passar ao escrito alguma coisa. Uhum. Eu fiquei pensando, assim, o que me ocorre enquanto uma diferença, eu lembro que quando eu comecei meu processo de formação, né, que foi mais ou menos ou deformação, como alguém até bem escreveu lá nas inscrições, é, eu ouvi justamente alguém me dizendo que de uma leitura que acontecia numa sociedade de psicanálise que tinha em Brasília, que eu acho que era o Percurso, que era uma leitura circular, né, que ficava sempre lendo os mesmos textos, e eram, né, textos freudianos, né, e há digamos assim, pelo menos penso agora, né, talvez uma certa similaridade, não necessariamente, digamos, porque é a obra de Freud, mas, digamos, uma forma de se conceber a leitura e a formação, né? Pelo menos a mim, né, me afetava muito a ideia de que era necessário ler tudo, ou ler toda a obra, né? Então foi uma forma também de largar essas imposições, né? E então, para mim, né, como a forma com que eu tomo essa diferença entre um programa de leitura e um programa de investigação é um pouco, talvez um pouco nessa ordem, assim, talvez uma leitura muito mais baseada na lógica de uma autoridade que diz que é assim que se estuda, é, e menos no sentido do que é, de como sou afetado por isso, ou de quais dúvidas me ocorrem na medida em que leio, ou o que não se encaixa, né? Assim, por que não consigo também, digamos assim, resolver determinadas questões na clínica, né? Eu acho que essas, esses incômodos, assim, né? E essas, me parece mais proveitoso, assim, né? Num processo de estudo e de investigação. Bom, a princípio, como penso, né? Essa diferença que você coloca de uma forma bem pessoal, digamos assim. Uhum. Posso? Claro. Claro, Não tem mãozinha esse para levantar, né? mas Não, pode falar. Não, gente, Falar. fiquem à não precisa de vontade. mãozinha. Podem abrir o microfone e falar. Não, sobre essa diferenciação, essa relação entre leitura e investigação, né? Eu acho que daria para fazer essa diferenciação, mas eu acho que também depende muito da concepção que se tem de leitura, né? Que eu acho Justamente. que eu acho que dá para pensar a leitura como uma pesquisa, assim, como uma investigação. Claro. Que o que eu ando pensando, aí também é a minha leitura, né? Assim, mas o que eu ando percebendo, por exemplo, no Lacan, dentro do programa, pelo menos do programa inicial de investigação de Lacan,
o texto do Freud foi tomado como um objeto ali de estudos bastante central, né? Aí eu estou falando do texto em si, né? E o que que eu tenho percebido, né, lendo, estou investigando isso, né, é que ele foi recorrendo a métodos, né, que hoje em dia a gente pode chamar de métodos de leitura, para abordar esses textos. Então, em alguns momentos ele vai citando de onde ele tirou, ele vai, de alguma maneira, fazendo alusão ao método que ele usa, diferenciando o método dele de outros autores. E vai me parecendo que assim, dentro do programa de investigação de Lacan, assim, a leitura é uma leitura metódica, né? Então, assim, também, então é uma pesquisa essa leitura do texto, é uma leitura metódica. Aí o texto, eu não sei como dizer isso, né? Mas assim, o texto é tomado como uma materialidade, né? Não como uma abstração, onde eu não sei como explicar isso, mas é um trabalho material com o texto, né? Assim, é como se o texto é o material onde o analista ou o pesquisador, no caso, vai intervir. Fazendo um paralelo meio tosco, assim, né? Como no laboratório, sei lá, uma amostra pode ser o material onde um pesquisador vai intervir. O texto seria esse material. Então, não é um trabalho abstrato, seria um trabalho mais uma perspectiva mais materialista, né? Mas, nesse sentido, me parece que a leitura pode ser pensada ela mesma, né? Se ela é metódica, né? Não essa leitura, né, baseada na figura do mestre, que sabe, né? Que consegue decidir qual que é o sentido do texto, né? Mas se é uma leitura onde os pressupostos metodológicos do trabalho com o texto estão colocados, então ela pode ser pensada também, do meu ponto de vista, como uma investigação. Sim, Eu acho sim. que pelo menos nesse primeiro momento do trabalho que o Lacan faz com os textos do Freud, não só com os textos do Freud, né? De outros filósofos também, de filósofos ou de outros autores. Eu acho que dentro do programa de investigação de Lacan, a leitura é articulada à pesquisa, assim, e é um passo central ali do programa dele, né? Que é tanto que é um seminário de textos, né? Ele sempre vai enfatizar isso, que é um seminário de textos. Sim, concordo com você, Gabriel. Depende do que a gente chama de leitura, né? Inclusive, me fez lembrar do que o Lacan escreve na abertura dos escritos, né? E ali, ele mais ou menos convoca o leitor, né? Ele diz, né, que estes escritos inauguram um novo leitor, né? E por que inaugura um novo leitor? Porque ele traz justamente essa ideia, né? Cabe ao leitor devolver algo dessa carta, né? Falando da carta roubada, ou seja, você só vai conseguir ler se você colocar algo teu para trabalhar ali, né? Uhum. E por fim, ele termina ali essa apresentação dizendo, bem, se você se sentiu convocado, então chega junto aí e vem fazer faxina aqui na minha escola, né? Então, tem algo aí que implica, né, essa ideia. O que a gente está chamando de leitura? E, Uhum. bem, a leitura talvez não seja essa passiva, né? Estou aqui Sim. lendo e acumulando, né? Mas estou Uhum. lendo sendo convocado a responder alguma coisa, a colocar algo meu aqui nesse texto. Uhum. Aí eu acho que então depende dos pressupostos metodológicos, né? Porque a gente pode considerar isso de colocar algo seu como um pressuposto, né, metodológico da leitura, que é um Uhum. pressuposto, por exemplo, no campo ou da filosofia ou de autores que discutem os métodos de leitura, que é um pressuposto que está inscrito na leitura, né? Tem uma parte da leitura que é recuperar as ideias do autor, mas tem uma parte da leitura que aí é fazer uma elaboração sobre isso com Uhum. outros textos, que possa ir além das ideias do autor. Então, assim, eu acho que Uhum. tem sempre essa... acho que depende muito da forma como você vai ler, mas eu acho que se for uma leitura metódica, né, sempre vai apontar para além do texto, né? Porque senão vira um Sim, resumo, né? Vira só um sim. resumo, uma síntese, que o Lacan, inclusive, critica no É, Função e Campo, de fazer síntese de fazer síntese de texto. justamente, não se trata de ler e dizer amém, né? Mas É. poder do amém ao além, né? Buscar um além aí. Pressupor um além do texto. Me parece, Eu, Gabriel, se alguém ia comentar? Pode.
Não, pode falar, pode falar. Me parece, Gabriel, que isso que você coloca adianta em certo sentido, um ponto que é interessante, que é pensar justamente a noção da materialidade, né? Porque o que você já coloca a questão sobre o método do Lacan, no sentido dele tomar a obra do Freud enquanto texto e não enquanto algo para dizer amém. A gente pode talvez pensar justamente assim, né? Então, já entra, Sim. já é, digamos, já tem no método já está incluído o próprio materialismo, né? Esse materialismo das palavras, né? Então, e que é justamente por onde essa é a substância em si que é feito esse pique, por exemplo, né? Articula-se dessa maneira. Por isso que eu até peguei esse ponto aqui, né? Quando você tentava falar sobre como colocar, no trabalho eu peguei essa planilha que tem, né, da carta roubada e pensei que eu propus enquanto é uma dúvida, na verdade, que me surgiu, era o que acontecia esse movimento aqui, ó, se eu mudo um mais ou se eu mudo menos, somente um ponto aqui, Uhum. toda a fita se modifica, né? E então pensava justamente isso como esse aqui é o mais puro material, né? Assim, digamos assim, já no ponto mais abstrato possível, né? De que é possível ver essas regras, né? Lógicas e essas articulações que a linguagem vai tendo, mas me parece que, inclusive, é assim que eu pensava esse conceito que a gente falava acima de conceitos racionalmente argumentados e articulados entre si, não podendo valorar-se de forma autônoma. Justamente, se eu mudo um valor aqui, todos os outros mudam de valor, por isso que um não pode ser valorado de forma autônoma, porque se você muda um componente dentro disso, você também está repensando, né, os outros. E se a gente pensar que o material de uma análise, o material é também o texto e o material também Uhum. teórico é também um texto, né? Então é um pouco, me dá um pouco a impressão de que, inclusive, os métodos podem coincidir, né? Não só o de leitura de um programa, mas também o de leitura clínica, digamos assim, né? Ah, sim. Uhum. E acho que tem mesmo uma coisa que você destaca que é interessante, que me parece que sim, eu concordo. A proposta lacaniana parte, né, disso, de tentar tomar o texto freudiano por uma outra forma de ler, que na medida em que o seminário avança, vai se apropriando de novas ferramentas criadas nessa investigação justamente para se ler. Ler, por exemplo, considerando a topologia do Borromeu. Ler considerando as leis simbólicas extraídas pela análise da carta roubada, né? Ler considerando o grafo, as relações entre letra e inconsciente extraídas do que são os modelos que o Jacobson criou na linguística. Acho que tudo isso vai agregando à investigação lacaniana, né, instrumentos distintos e formas distintas de leitura. Acho que acho que a relação também entre ler e investigar passa por isso, né? Citei também, acho que foi até quando o Gabriel falou no encontro passado, uma entrevista que o Lacan dá para esse jornalista, né, o Paulo Caruso, e ele fala até justamente disso. Estava pegando aqui, vou ler para vocês aqui. No começo dessa entrevista, né, o Paulo Caruso, diz para ele, é uma entrevista que ele dá em 69 em Barcelona para esse autor que estava entrevistando outras pessoas, Lévi-Strauss, o Foucault, enfim, outros pensadores franceses, né? E aí ele diz: antes de mais nada, eu queria que você me precisasse o sentido desse seu retorno a Freud, que você tanto insiste. E aí o Lacan responde: o meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem por saber o que Freud quis dizer. E a primeira condição para isso é que o leiam com seriedade. E não basta, porque, como uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que a gente saiba ler, é necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Há que reconhecê-lo. Antes não se sabia fazer outra coisa, mas pelo menos
se sabia bem ler. Em mudança, atualmente, tampouco podemos dizer que sabemos fazer outras coisas. Então, estamos convencidos disso. Não, não basta falar do método experimental para saber praticá-lo. Acordado isso, né, saber ler um texto é compreender o que ele quer dizer, dar-se conta de que o modo que está escrito e o seu sentido musical em que está registrado implica muitas outras coisas. E, sobretudo, penetrar na lógica interna do texto em questão. Se trata de um gênero de crítica que sou o único a praticá-la de uma maneira específica. Basta abrir um livro de Lévi-Strauss para dar-se conta disso. A melhor maneira de praticar a crítica sobre textos metodológicos ou sistemáticos é aplicar ao texto em questão o método crítico que ele mesmo preconiza. Assim, ao aplicar a crítica freudiana aos textos de Freud, se chega a descobrir muitas coisas. Então, ele falando de uma teoria de leitura, né? Uhum. E de um gênero, né? Você De um manda gênero esse de presente, João? Mando. Eu até achei sem nenhuma dificuldade, assim. Só coloquei entrevista Paulo Caruso Lacan no Google e apareceu um monte de... Mas eu mando sim, mando lá pelo grupo. Pelo que eu tenho Tá em percebido, espanhol, tá? Que eu achei, gente. Eu não achei em português. pelo que eu tenho percebido, assim, nos seminários 1 e 2, ele faz referência, ele faz referência a isso que você está dizendo, que ele vai fazer referência ao Spinoza e o Maimônides, que esses dois autores propõem ler uma obra pelas regras que a obra explicitam. Então ele vai fazendo alusão a alguns autores, né, e alguns métodos de leitura. Há mais de um método, né? Eu achava que daria para extrair um método de leitura, mas pelo que eu fui percebendo, assim, são vários métodos de leitura. Esse é um método, que é um método que ele vai falar, é ler o Freud a partir do que se pode recuperar e estabelecer das regras da obra do Freud. Ele vai ter fazer a interpretação dos sonhos nesse momento. Mas ele vai utilizando outras teorias, vamos dizer, ou melhor, assim, talvez outros métodos de leitura. Por exemplo, o método judaico, tem um que ele chama Midrash, que ele diz que ele usa no seminário 17, que é ler um texto que chama é o avesso da psicanálise, né? Então, o avesso seria ler um texto buscando localizar ali o que o autor não diz. Então, a partir do texto se estabelece uma leitura pelo avesso, dizendo que o autor não diz. Então, assim, dá para recuperar vários... Acho que é algo que tem que se reconstruir na obra, que não é evidente, mas eu acho que em vários momentos, né, vai aparecendo isso, assim, que são sempre métodos que ele tira ou da teologia ou da filosofia. Sim. Legal. Só um comentário, que eu acho que é mais uma curiosidade, que eu acho interessante nessa pesquisa, que eu acho que tem a ver com essa ideia de pesquisa, né? Assim, porque como o nosso objeto é sempre um texto, então eu acho interessante pensar nos métodos de leitura, porque se abordar um texto do Lacan utilizando um método e abordar o texto do Lacan utilizando outro método, o resultado da leitura é outro, né? Essa própria ideia do retorno às fontes, de um retorno a, não é do Lacan, não é Lacan que inventou, é um projeto epistêmico que já circulava no campo, né? Assim, o Althusser fazia isso, o Kojève fez isso. Mas antes disso, né, uns 10, 15 anos antes, teve um programa de retorno a textos teológicos organizados por um grupo de teólogos franceses. Você vai lendo os textos e as referências, a lógica é muito parecida do retorno a, que é um retorno à fonte para estabelecer uma leitura que recupera um sentido perdido. Então, assim, algo, parece que é algo que já estava, vamos dizer assim, circulando no contexto, esse retorno a, né? Que não é um retorno de continuidade, né? É estabelecer uma outra leitura, um outro texto, né? Um outro sentido. Não implica uma continuidade. Não é ler de novo o mesmo texto, é ler de outra forma, né? É um retorno fazer com outra leitura. Justamente, fazer da leitura uma inauguração, né?
E se vocês me permitem, justamente, né, eu até tinha feito menção, né, no primeiro encontro que, bem no começo na psicologia na UNB, eu participei de, de um grupo de psicologia da aprendizagem, né? Então eu fiquei muito marcado dentro da psicologia por essas ideias da curva de esquecimento, né? E aí eu por muito tempo eu tentava usar esse método que era que hoje na internet você tem algoritmos, né, que você consegue fazer com que um texto retorne no momento em que você iria esquecê-lo. Era uma loucura, gente, sério, era uma loucura, mas era efetivamente eu tentando aplicar essa ciência enquanto um método de leitura, e disso nunca saiu nada, mas digo, efetivamente é isso que eu falo desse fracasso para ilustrar o ponto que o Gabriel dizia a respeito de formas de abordar o texto, né, formas de abordar um objeto, né, então, por isso, né, assim, a gente pode estar teoricamente abordando o mesmo objeto, ou mais não, né? Podemos estar lendo o mesmo texto, mas não o mesmo, talvez, né? Abordando o mesmo objeto, digamos assim. Ótimo, vamos lá então? Sim. Então, depois vocês podem dar uma olhada com calma nessas, né, 3 páginas aí que a gente passou aqui, né? Um pouco em resumo. E aí a gente parte, então, para os conceitos fundamentais mesmo. Você consegue descer, Bruno, para a próxima, Tá. por favor? Para a Aqui? próxima, né? Isso. Ótimo. Então, são dentro desse núcleo central, né, desse núcleo duro aí, os conceitos fundamentais, teríamos aí 8 pontos, né, para a gente conversar sobre. O quadro é bem sintético, né, e tem aí 4 colunas. Nessa primeira, o que a gente encontra seria um diagnóstico das tendências que operam na origem do sofrimento, que a psicanálise enfrenta. A segunda coluna seria o posicionamento da psicanálise atual, o Freud, o lacanismo e outros. E a terceira coluna, o posicionamento da Paula. Eu tenho questões com essa terceira coluna, mas eu acho que a gente pode... Essa aqui? Não, coluna. Um Aqui. posicionamento da psicanálise atual, Freud, o lacanismo e outros. Me causa alguns Aqui. Essa aqui. estranhamentos, Essa terceira. exatamente. Mas eu acho que a gente pode ir lendo e vendo se esse estranhamento também se apresenta para vocês ou não. Mas qual que é o Então, estranhamento, Tainá? me dá uma sensação de algo assim, vamos colocar. Uma espécie de estereotipia, assim, de quem é o outro, né? Quem é o outro a quem a Paula se contrapõe. E tudo bem, né? Um resumo e tal, mas me dá um pouco essa sensação de estereótipo. E algo do tipo... eu faço uma apresentação estereotipada do outro e me afirmo em cima disso, né? Afirmo o meu valor diferencial em cima dessa estereotipia do outro. Mas, enfim, é um ponto para a gente discutir mesmo. Só um comentário. A gente fez ano passado um grupo de pesquisa de apresentação e divulgação sobre a Revolução Negada, né? E lá a desambiguação não é entre o Lacan e os pós-lacanianos, né? Ou Apolo e os pós-lacanianos, mas entre o Lacan e o Freud. Esse tema, esse estranhamento sempre surgia em relação ao Freud, que é uma versão estereotipada. As críticas que apareciam do pessoal que acompanhava era estereotipada, reducionista, que não dá conta do Freud. Sempre tinha uma crítica em relação a isso também. Então, acho que o estranhamento não é só seu. É um estranhamento que tem a ver com o método, eu acho, com esse método de desambiguação. Né? Talvez, sim. Mas vamos então ler o primeiro. Então,
primeiro ponto aí, o primeiro dos conceitos fundamentais, né, é o individualismo. E não sei se eu estou viajando, mas até onde eu consegui alcançar, eu acho que individualismo, biologização e niilismo, eles estão meio juntinhos, assim, né? Não sei se eu estou viajando. Mas, então, o individualismo e nesse diagnóstico aí das tendências, né, que operam na origem do sofrimento que a psicanálise enfrenta, estaria o individualismo, que seria uma extrema acentuação da concepção atômica do sujeito. Cada um é como uma esfera e uma sociedade concebida como um mais um mais um, feito bolas de bilhar. O posicionamento da psicanálise atual, freud-lacanismo e outros não há outro. A psicanálise é de cada um, que por sua vez é responsável por seus atos, pensamentos e sintomas. O aparelho psíquico é inteiro, individualismo... Interno. Perdão, é que a letra está pequenininha e eu estou de óculos. O aparelho psíquico é interno, isso diz de um individualismo extremo, né? Já o posicionamento da Apola, concebemos o sujeito existindo apenas em missão, fusão de outra idade. Sustentamos que isso fala, Sapar, o inconsciente é o discurso do outro, o outro é enquanto A, né, de outro em francês, que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem de forma invertida. Nessa lógica, é impossível aplicar responsabilidade subjetiva. Estabelecemos o caso como um conjunto diferencial, último e covariante dentro de uma estrutura. E aí? Já tem aqui mesmo algumas coisas, né, importantes. Primeiro que o PIC me parece ser, então, a apresentação de fato sintética de todo um esforço coletivo de investigação, né? E essa investigação coletiva produziu, então, um diagnóstico sobre a situação atual da psicanálise, considerando coordenadas tomadas do ensino do Lacan, né? Mas sobre o seu estranhamento, também acho que por ser a apresentação de um resultado aberto, de fato, qualquer uma dessas partes pode e deve ser questionada, né? Você pode dizer mesmo que por exemplo, diagnosticar a situação atual da psicanálise como algo que reforça ou acompanha a perspectiva individualista, não é bem assim. Esse é o diagnóstico que se fez, mas se há alguma discordância disso, apresente-se os resultados e comparem, né? E aí acho que aqui tem sim uma tendência a pensar que a ideia do indivíduo portando um aparelho psíquico individual análogo ao modelo lá do saco fofo do Freud, né? Que é onde ele desenha o aparelho psíquico na segunda tópica com eu, super-eu e isso, com a orelha acústica, algo como análogo ao que seria uma célula com um núcleo. Mostra toda uma certa ideologia de se pensar que contamina a psicanálise com essa perspectiva e que, nesse sentido, segundo esse diagnóstico aqui, é acompanhado pelo freudolacanismo, ou seja, por uma certa forma de ler Lacan com Freud que manteve dentro da proposta lacaniana essa ideia ainda preservada. Em alternativa, a leitura da Apola entende que o individualismo ou essa forma de pensar, por exemplo, o aparelho psíquico interno a um indivíduo é abandonada por Lacan e não se sustentaria dentro dos preceitos lacanianos. Não haveria, então, aparelho psíquico individual. Não existiria uma perspectiva na qual, ou faria menos sentido pensar assim, serve menos como teoria para sustentar uma prática.
que cada pessoa porte o seu inconsciente, que eu leve o meu inconsciente até o inconsciente do analista, né? Uhum. Sim, e aí, se eu entendo bem, né, enquanto diagnóstico das tendências aí que operam na origem do sofrimento, que a psicanálise enfrenta, né, essa primeira coluna, é um pouco uma espécie de diagnóstico de, bem, o que causa sofrimento hoje, né? Por aí, né? Sim, Então, o individualismo seria é o primeiro ponto aí, né, que a Paula tá indicando. sim. E, bem, a partir do que você diz aí, de fato, em Freud a gente pode encontrar esse modelo lá no Eu e o Isso, né, esse desenho, mas também em Freud a gente vai encontrar a ideia de missão de sujeito, né, assim, de que tem algo do outro, enfim, né, de uma constituição do sujeito que só pode passar pelo outro, né? Também Freud, mas, enfim, eu Mas, acho. mas que me dá essa impressão de que só pode ser encontrado em Freud na medida em que foi, digamos assim, lido por Lacan. Entende? Digo, o quanto que também aquilo que vem se a encontrar de lacaniano em Freud já não parte daí, digo. Tá, Sim. tá. Tem, Vou guardar esse ponto para depois, tá, eu acho que não é tão importante tá. agora. Mas, bem, me parece interessante justamente a ideia de que desse ser um ponto inegociável, né, para o programa de investigação da Paula, de que não tem sujeito sem alteridade, né, e de que o sujeito vai ser pensado nessa emissão, nessa espécie de divisão, né, de uma localização sempre entre um significante e outro, né, e não enquanto uma pessoa é um sujeito, né, um sujeito é um indivíduo, não é disso que se trata, né, o sujeito é algo que está aí está na circulação, né. Tem algo que eu acho que essa linha põe em questão, que é a topologia do sujeito em questão, né? Então, me dá essa impressão de que, por mais que talvez a gente possa localizar algo por exemplo, fusão ou imissão em Freud, o problema é que os fundamentos epistemológicos que ele se serve acabam negando se isso tá ali, né? Pelo menos tenho essa impressão na medida em que, por exemplo, quando ele está falando bolas de bilhar, eu estou lendo tridimensional também, né? No sentido de nesse sentido, né, de pensar um aparelho interno, né? Também, por consequência, a gente está falando de uma realidade objetiva, digamos assim, também. Então, os conceitos também vão se articulando, me dá né, de certa forma, né? Então, e aí quando você pode usar uma materialidade topológica que permite uma torção por exemplo, né, uma banda de Möbius, né, onde você não consegue efetivamente detectar onde está o sujeito, você pode até talvez identificar onde está o sujeito, o outro, mas não a sua separação, digamos assim. Há uma conexão. Me parece que a gente é colocado justamente dentro de uma propriedade que é, se pensar, uma materialidade bidimensional, né, onde efetivamente, numa bidimensionalidade, dado que se está em rede, né, digamos assim, também a rede, me parece que é assim que pode se pensar também, né, porque a teoria vai produzir seus reais e impossíveis, digamos assim, seus próprios reais e seus próprios impossíveis, né? Então, Sim. me parece que esse é um impossível. Eu tendo a pensar de que é impossível na teoria freudiana chegar aí a partir dos seus próprios pressupostos. Digo, dado que ele se serve de fontes e de um material que vai tentar ou que parte do suposto de que a substância fundamental é a substância neurobiológica,
que é justamente essa certa filiação estranha, né, e que eu acho que é o cerne de uma divisão na psicanálise, que é a gente pensar uma psicanálise que se filia a uma base biológica, que tem uma base epistemológica biológica, e uma que vai se filiar a uma base textual, né, ou seja, a psicanálise enquanto uma ciência de textos e não uma ciência e não enquanto um, uma evolução de um desenvolvimento neurobiológico, que é como as grandes correntes neurobiológicas hoje tentam fazer. Não sei se, mas eu posso estar muito enganado porque aqui eu posso estar sendo muito injusto. Não sei se, mas Siddhartha Ribeiro são pessoas, não sei se é o Siddhartha Ribeiro, mas eu sei que existem pessoas que tendem a hoje tentar fazer esse encaixe, digamos assim. Eu acho que isso de alguma forma divide o campo, né? Mas enfim, é só. Sim, Sim, não, eu acho que mas aí teria uma confluência entre essa psicanálise que se diagnostica aqui com as teorias cognitivas modernas. sim. Eu gostaria de fazer Psicanalistas que um comentário. vão afirmar. Claro, pode Oi? fazer. Sim. Pode Queria fazer fazer. um comentário, que essa discussão que vocês estão trazendo me lembrou bastante uma discussão que eu tive na graduação ano passado. Estava tendo uma matéria com o Guilherme Ribeiro, que tem um pouco de relação com a Paula, e ele estava trazendo essa noção do sujeito, do inconsciente, né, que dá notícias dentro do diálogo, enfim, né, dessa relação, né, terapêutica. E foi muito curioso porque dentro do meu grupo lá da turma tinha poucas pessoas que tinham já contato com esses dispositivos, essa visão que a Paula traz, né? Então, o Guilherme estava trazendo para a gente como esse sujeito ele dá notícias dentro dessa relação, né? Que acontece nesse discurso, enfim, nessa troca. E falando, e ele trouxe assim para a gente como se não é que não existisse esse sujeito em outros momentos, né? Tipo assim, eu aqui sozinha no meu quarto, como se não existisse esse sujeito, mas a notícia que a gente tira dele, né, o estudo que a gente faz, né, nessa textualidade que vocês trouxeram, por exemplo, ele está inserido num espaço, assim, né, num lugar, num momento em que a gente se autoriza a ver a escutar essas notícias, né? E os outros alunos eles estranharam muito, assim, houve muito essa pergunta, mas o inconsciente então ele só existe dentro da análise e fora, ele para de existir? E eu acho que de alguma forma está muito assentado na cultura que não, que o inconsciente ele existe sempre, eu tenho o meu inconsciente, né? Que eu acho que é muito isso que está falado nesse posicionamento atual. E eu acho que não é como se a gente falasse aqui que ele não existe, né, nesses outros momentos, mas o nosso estudo, ele não se dá nesses outros momentos, né? Eu acho que a gente está falando de um sujeito que necessita desse discurso para a gente poder se autorizar a ter essas notícias mesmo, sabe? E eu acho que, de alguma forma, uma outra visão autoriza a gente a fazer algumas análises selvagens, assim, por exemplo, um ato falho que eu posso ter um dia na padaria e algum psicanalista pode escutar aquilo e interpretar e achar que aquilo diz do meu sujeito do inconsciente, sendo que eu acredito que a gente não pode fazer isso, né? Que há uma circunstância que permite a gente ter essa aplicação, enfim, de todas as fórmulas que a gente tem para desenvolver esse sujeito e ter notícias dele, né? Eu escuto bastante dessa forma, assim, esse momento, né? Esse conceito fundamental da Paula com relação ao individualismo. Eu acho que é uma tentativa de resgatar a gente dessa selvageria, assim, que eu acho que, de alguma forma, a psicanálise hoje em dia faz muito isso, assim, né? A gente faz uso da psicanálise para falar de coisas macro, assim, leituras sociais completas, que às vezes foge um pouco, assim, eu acho, não sei, eu não sei se faz sentido, Sim, mas foi algo Sim, que sim. eu percebi bastante dificuldade dos meus outros colegas que estão se formando de conseguir entender isso, assim, é como se ouvir isso, né, trouxesse como se o inconsciente ele precisasse existir a todo momento e como se falar isso dissesse que ele não existe a todo momento, como se eu não tivesse o meu próprio inconsciente. E
Enfim, eu acho que não é que não exista, né? Mas não é nisso que a gente vai operar, né? Eu responderia que de que ele existe num pacto, digamos assim, né, entre pelo menos um analista e um analisando, né? Eu acho que ele não existe fora disso e fora desse encontro, assim, né? Pelo menos a forma com que eu tendo a pensar hoje em dia, mas realmente a forma freudiana nos permite pensar que a gente porta, né? E só que uma outra, digamos assim, eu acho que uma outra estrutura topológica nos permite também tentar entender por que que ele pode ser que ele surja enquanto efetivamente um efeito da manobra de um analista que carrega em si uma teoria onde o inconsciente é um, um conceito. Então, então assim, eu acho que talvez o psicanalista, inclusive, crie o inconsciente a cada sessão ou a cada interpretação. Aí a gente também vai ter que pensar o que que a gente está pensando enquanto inconsciente, que remete ao que justamente o João colocava, né, de que o inconsciente, embora a gente pode pensar Klein, Freud e Lacan relacionados ao conceito de inconsciente, né, eles vão ter, como a gente estava pensando, valores distintos a depender da teoria que você sustenta. Então, a gente pode pensar, há diferentes inconscientes dependendo também, né, de como você vai pensar o inconsciente. Então, você vai fazer operar um inconsciente se você parte de uma teoria, e você vai fazer operar outro inconsciente se você parte de uma outra teoria, né? Eu acho que não é à toa que Lacan deixa aquela questão no Seminário de Caracas, que vejamos quem vai se sair melhor, ou alguma coisa assim, né? Sejam vocês freudianos ou lacanianos, né? Vejamos quem vai se orientar melhor. Eu acho que é isso que ele se colocava. Eu acho que, de certa forma, é assim que a gente também pode, acho, né? Pensar um pouco essa questão, né? Sim. E aí eu acho que é importante também, né, ressaltar que essa ideia, por exemplo, né, de outridade, de emissão, né, o inconsciente como um discurso do outro, são pontos que a gente vai encontrar ao longo da obra inteira do Lacan, né? Agora me ocorre a carta roubada, por exemplo, na carta roubada isso aparece, mas isso vai aparecendo ao longo da obra, né? Então, a gente pode também um pouco a partir até do que o João disse antes, né, de esse programa um esforço coletivo de uma espécie de esquematização, né, e bem, tem algo aí bem condensado, mas que a gente pode também ir desdobrando ao longo da Cada obra um inteira do desses, Lacan. cada um desses pontos apresentados sinteticamente aqui, sobre cada um desses aspectos, tem, já acho que dentro desse esforço coletivo de investigação, uma bibliografia e um conjunto de apresentações que foram feitas, Sim, muitas, sobre cada um desses pontos. O, sim. o Bruno mencionou a parte da topologia como algo que apareceria aqui nesse primeiro ponto. Tem um texto do Alfredo interessante sobre isso. Se chama, se eu não me engano, a topologia tal qual pensada como Lacan é inaplicável no modelo freudiano. Então é Manda um para texto gente onde também. mando. Ele está no El Rey e num livro recém-publicado pela editora Toro, se não me engano, sobre desambiguação Freud-Lacan. Esse é o Tá, texto que o Alfredo colocou, mas eu mando sim. tá. Então é um texto que pega um desses aspectos desse diagnóstico e destrincha, né? E Uhum. apresenta os argumentos. Bem, aí o segundo ponto é a biologização, né? O real, e aí eu estou entendendo que seria o real lacaniano, né? O real é mais autêntico ou não? O real é mais autêntico de cada um é seu corpo biológico e o que dele provém, O, né? Como se o real e o mais autêntico, acho que faltou um o aí, né? O real e o mais autêntico de cada um.
é seu corpo biológico e o que dele provém. tomar o corpo como o que há de mais real ou de mais autêntico. Será que a gente pode falar de mais verdadeiro? Uhum. Sim. Esse seria um ponto de origem de sofrimento, né? O posicionamento da psicanálise freudo-lacaniana seria a pulsão e o gozo para os acho muito essa palavra, freudo-lacanianos. Então, a pulsão e o gozo se origina e se desprende da substância viva do organismo biológico individual com que se nasce, vitalismo, né? Então, uma certa ideia de que a pulsão viria do corpo seria uma espécie de resto, quase como um instinto, né? Tem todo esse debate aí da tradução do Trieb, enfim, né? As edições inglesas muitas vezes vão para o instinto, mas me parece que é essa a crítica aí, né? Posicionamento da No Lacan, a revolução negada que Gabriel mencionou também, que no grupo de São Paulo eles discutiram o texto, né? Tem um texto da Flávia que se chama Pulsão versus Gozo, que, se não me engano, o pessoal da Pola de São Paulo também discutiu nesse grupo, né? Que fala precisamente sobre essa discussão. O que seria o modelo pulsional de Freud, que deu os alicerces para uma certa leitura do gozo em Lacan corresponder à pulsão como corporal em Freud, o que, na leitura da Pola, seria pensado por uma outra via. Né? Sim, que é uma via que a mim parece bem interessante, né? Esse eco do dizer. Então, para a Pola, deixa só o Bruno terminar ali. Consideramos a pulsão como o eco no corpo do fato de que há um dizer, e ao gozo como o gozo do outro e gozo fálico fora do corpo, ambos impossíveis de serem originados e localizados na substância viva. Ambos são criação da articulação significante no campo do outro, que incide e afeta o corpo 3D. As sensações e necessidades do corpo biológico, mas não são assunto nem do sujeito, nem da psicanálise. Então, essa ideia de que a pulsão é justamente um efeito de que há um dizer que afeta o corpo, né? Me parece interessante, bem, a gente precisaria aprofundar qual que é a diferença, por exemplo, do dizer para o dito, né? Mas, que é uma noção, me parece importante em Lacan, né? E talvez o dizer diga muito mais do impossível sempre, né? Justamente do impossível de dizer, né? Tem algo dessa insistência, desse impossível de alcançar, e que toca o corpo, e a pulsão é um efeito disso, né? É uma discussão bem interessante, né? Longa, mas talvez seja um conceito, aí foi alvo mais da minha pesquisa, até no grupo aqui da Pola passada a gente discutiu bastante sobre isso, né? Que me parece aí ser muito clara o descolamento do que vai ser pensado em Lacan para Freud, porque é um conceito fundamental, né, em Freud que é inteiro revirado por Lacan. Não sobra nenhuma referência freudiana na ideia de Lacan sobre pulsão. Me parece, ao final dessa pesquisa sobre esse tema, que não dá nem quase para dizer que seria sobre a mesma coisa. Mas, bom, no Seminário 11, o Lacan, um dos conceitos que ele destrincha é o da pulsão, né? Uma crítica a Freud, se vocês também quiserem olhar, né? O Seminário 11, por um lado, o que ele está dizendo de pulsão, e em Freud, Pulsão e seus Destinos, que é uma referência desse debate, né?
A ideia de pulsão como conceito limítrofe entre o somático e o psíquico, defendida por Freud, por exemplo, não se sustenta no modelo de Lacan, ao dizer que a pulsão é o eco no corpo que é um dizer. De que há um dizer, né? Tem Sim. aqui eu vou também mandar para vocês, que eu acho que pode ser muito bom. Existe o documentário daquele livro que se chama Flatland. Documentário não, desculpa. É um filme desse livro aqui, que é em inglês e é muito chato de ler, então eu não consegui avançar muito na leitura em inglês, mas tem o vídeo com animação em inglês, mas com as legendas em português eu vou mandar, porque eu acho que ajuda a gente a pensar essa questão, né, do tridimensional e do bidimensional, que eu acho que uma coisa um pouco mais difícil, assim, né, é um conceito mais difícil de se acender, assim, né, a ele, assim, e eu vou mandar para ver se ajuda também um pouco com, com isso, né. Uhum. Niilismo seria o terceiro ponto aí, né, desse diagnóstico das tendências da origem do sofrimento. Então, não existem valores nem sentidos transcendentais, além das satisfações imediatas das necessidades e gostos individuais. O posicionamento da psicanálise atual seria: para a pulsão de morte, a libido e o gozo, não há sentidos nem valores transcendentes. Trata-se apenas de satisfação ou insatisfação das necessidades ou gozos. O posicionamento da Apolo seria o seguinte: propomos uma concepção criacionista, criação ex nihilo, que a partir da articulação significante no campo do outro e do discurso, concebe o objeto A como dimensão criada de valor e sentido particular, não singular, que se articula plenamente à condição do sujeito, né, do sujeito barrado. É aqui que a gente pega, é aqui que a gente pode pegar talvez a sustentação para aquela afirmação que eu fiz para Amanda, né? Deixa eu ver, é Amanda? Para Amanda. Isso, né? No sentido de pensar também uma criação ex nihilo, né? Uma criação que se faz no discurso, né? E eu acho que é por aí que a gente pode pensar um inconsciente que surge na sessão e claro que, bom, vai ter efeitos para além dela, né? Mas eu acho que é uma das formas de pensar, né? Como não algo que se carrega, mas talvez algo É, que se é utilizado isso para é, interpretar. Bom, sim, isso é bem interessante de se pensar essa oposição entre criacionismo e evolucionismo, não? Uhum. Então, o inconsciente que se cria ex nihilo e é analisado na situação da análise é diferente de um inconsciente que se desenvolveu por etapas de evolução psicossexual dentro de alguém, se maturou num certo percurso, que aí sim vai ser tomado na análise como se valendo de uma certa teoria do que é rememorar, se lembrar, contar o passado ou tentar encontrá-lo, né? Quando a gente fala do tempo, que é o próximo, isso vai também fazer referência a isso, mas é essa criação retroativa do tempo, né? Ou Uhum. seja, o que se diz em Sim, análise, ou quando a gente tenta se contar em análise, a gente cria o passado que viveu. Essa é a única forma, inclusive, do passado existir. Por causa da linguagem e seus efeitos, né? A gente não tem a relação com o passado que a gente viveu, tal qual se propõe em Freud, por exemplo. As infâncias, elas são relatadas, elas não são vividas, tal qual sonhos, né? O que a análise tem acesso é o relato de uma infância, e não ao registro de uma memória que, dentro do sistema nervoso, causou um risquinho, né? O aparelho psíquico do Freud, por exemplo, ele supõe um aparelho de memória que guarda fisicamente inscrições que continuam emanando, né? um Toda a HD. ideia de um HD, isso, muito bom. Toda a ideia de memória, por exemplo, em Lacan, está na cadeia significante, né?
A memória é da cadeia, não é do cérebro que guarda lembranças como um HD. Né? Uhum. Por exemplo, criam-se figuras clínicas que podem se pensar a partir dessa ideia como dizer, né? Agora aqui que eu estou falando com você sobre ter perdido essa relação que eu tive, que eu sei que eu a amava. Só agora, te contando, eu me lembro que, não porque a análise me ajudou a acessar uma marca no meu HD que estava muito profunda, mas é porque o fato de eu contar criou a minha história para trás de um outro jeito. Sob a luz de um determinado momento histórico, sob a luz de uma questão Isso. que o analista coloca, né? Porque uma coisa é você falar, pedir para o seu paciente o que você lembra da sua infância. Ou uma outra coisa é você, mas por que você falou assim com seu pai naquele momento? Entende? A própria pergunta também ela já traz em si a, a epistemologia no qual ela se funda. Então, Exatamente. A gente poder pensar, por exemplo, em pacientes freudianos. Ou seja, já é porque Freud existiu e ocupa no lugar do outro, né? O lugar que ele ocupa, que as pessoas vão para a análise contar da infância e falar da mãe. Porque isso já é uma forma que se supõe ser a que se conta, né? Porque Freud é uma das referências que se incorporou no lugar do saber, de onde a gente se conta. A gente se conta freudianamente. eu tenho A gente sempre. se conta aristotelicamente. A gente se conta, né? E acho que uma outra forma de ler e de contar tem um efeito também sobre o sofrimento, na medida em que parece pensar por outra via, né? Mas diga, te interrompi. Não, não, porque você me falava, me fez lembrar de um paciente que justamente fala o seguinte assim, para mim. Eu sei que eu não estou sendo profundo, né? Porque justamente a ideia que ele traz é de que o que ele está falando é indevido, porque o que ele deveria estar falando é da infância dele, né? Desse lugar porque ali é que se supõe onde tudo aconteceu. E aí Isso, isso, né? Esse é o isso. problema. Esse é o também. E aí vem um outro problema, né? Que é assim, você passa a pensar que digamos assim, a cadeia significante ela nasce onde nasceu o indivíduo e não onde. E se você pensa que a questão é um sujeito, quer dizer que o que pode estar faltando, ou o lugar onde você não investigou, pode ser a história do pai, a história do avô, a história da tia, porque se eles forem relevantes para o problema em questão, ele tem que ser É, pensado como algo que vale a pena a ir também, e não somente né, ficar, né, porque também tem isso, né, quando a gente fica dentro da própria ideia de que o consciente vai se estruturando por fixações libidinais, você está fixando o inconsciente dentro da história daquela pessoa. E aí, enquanto que muitas vezes, não, você vai ver que o sofrimento vai se articulando ah, ah, passa por outras, né, vai passando por outras pessoas e pela história dessas outras pessoas que inclusive, né, nem precisam estar vivas. Muitas vezes você vai pegar a história de alguém que já morreu e ali você encontra algumas, inclusive, respostas para algumas questões atuais, mas também como você pensa ah, ah, onde pode estar situado o inconsciente vai dirigir também para onde você vai dirigir suas perguntas, né? isso, Porque e às vezes você vai ficar igual o policial, né? Esquadrinhando, tentando sim, achar aquele lugar da origem, mas porque você já está fechado dentro do próprio campo que os seus próprios pressupostos epistemológicos já fecharam, já isso. fechou para você, digamos assim, né? Só Essa situando demanda ele. mesmo, essa demanda mesmo dirigida ao analista ou à psicanálise, né? De não, eu vim aqui porque a psicanálise eu sei que vai lá no fundo. Isso eu acho curioso, né? É uma certa Uhum. forma de demandar algo que já pressupõe que a psicanálise vai nas profundidades do sofrimento que
precisa se cavar numa metáfora quase que arqueológica, assim, né? O arqueólogo que cava e vai atrás dos fósseis e vai atrás da cidade antiga que está debaixo da cidade nova, aquela metáfora de Freud sobre Roma, né? Da reconstrução real, né? Do que foi aqui. Isso, Aí você tem um isso, dinossauro que foi montado de um jeito numa época, que foi montado de outro jeito com a ossada numa isso, outra época, né? isso. Você pode encontrar um dinossauro cavando, se você não tem nenhuma teoria sobre arqueologia, aquilo nem dinossauro vai ser. É Um uma pedaço pedra. É, uma pedra, exatamente. Então, tanto essa ideia, né, de que o inconsciente não está numa espécie de profundidade, mas numa superfície mesmo, né, e discursiva, uma superfície discursiva. E aí, duas coisas, só situando o policial que o Bruno cita, é o policial da Carta Roubada, eu acho que é um texto importante para quem está se aproximando do Lacan. E isso que surge aqui, né, como o posicionamento da Paula, que, enfim, se referencia ao objeto A, acho que também para quem se interessar em aprofundar um pouquinho aí um estudo sobre o objeto A, recorrer ao seminário 10, né? De qual texto? O do policial é a Carta Roubada, é o texto que abre os escritos do Lacan. Imagina. E o Luiz Boto, que é da Pola São Paulo, junto com o Gabriel, ele tem também, acho que, se não me engano, a pesquisa de mestrado dele foi sobre o objeto A em Lacan. É um livro bem legal. Tem todo um percurso que ele faz sobre o objeto A dentro de um trecho da produção lacaniana, que é bem interessante. Legal. Bem, aí o quarto ponto, que é o tempo, a gente mais ou menos já percorreu de alguma forma. Vamos lá. Então, enquanto diagnóstico aí do que causa sofrimento, né? O tempo, a flecha do tempo, como um tempo evolutivo, linear e infinito, em ambas extremidades, e intuitivo, de percepção imediata e sem mediação intelectual ou racional, né? Algo que vai, né? À frente, linear, evoluindo. O posicionamento do Freud, do lacanismo, seria evolutivo na medida em que a infância leva à vida adulta e esta maturidade. Quanto mais maduro, melhor. A maturidade é um estado autônomo e independente, o que diz de novo, né, desse atomicismo ali do primeiro ponto. Nascemos alienados e temos que nos separar. Posicionamento da Paula. Analisamos mediante o conceito de tempo circular, futuro anterior, que também é o só depois, né? Astralis, né? Justamente. Então, analisamos mediante o conceito de tempo circular, futuro anterior, no qual não se pode estabelecer a anterioridade, nem lógica, nem cronológica, do corpo biológico em relação à ordem simbólica, nem da antecipação em relação à retroação, nem da alienação em relação à separação, tampouco de S1 em relação a S2. É preciso aceitar um Big Bang da linguagem e do discurso. Do tipo, não dá para precisar, né, a anterioridade do corpo em relação à linguagem, né? E se a concepção do tempo se fixa nessa ideia de flecha do tempo, se sofre de uma determinada forma, se produz sofrimentos de uma determinada forma. Sim, você que nunca é podem ser. maduro, né? Você Sim. nunca é maduro o suficiente. É o que talvez seja, né, uma dimensão da estrutura teórico-conceitual da psicanálise freudiana para a qual se direcionaram muitas críticas, né? Também em relação ao evolucionismo da teoria, colocar infância e adulto nessas posições, também mulher e homem, também povos europeus para povos indo-americanos, né? Primitivos e evoluídos, também. O ponto onde chegar, né? Isso. A maturação do aparelho psíquico também, né?
chegar a uma forma mais bem acabada, a relação entre psicose ser anterior à neurose também, se evolui de uma psicose indefinida para uma neurose madura. Então, entre neuróticos e psicóticos também teria essa ideia, né, de evolução e de primitivo. Tudo isso é também revisto, né, por uma crítica feita a partir de outros pressupostos, né? Daria, então, para pensar que no que se refere à ideia da clínica da psicose, seria uma clínica que se pensa com o evolucionismo e uma outra se pensa sem ele, né? Uma Certamente. clínica se pensa a flecha do tempo assim e uma outra clínica se não se pensa assim, né? Eu tenho um texto também que eu achei interessante, que eu li, que está desnudo, da Gabriela Mascheroni? Mascheroni. Mascheroni. Isso. Que chama O Passado é Imprevisível. Legal. Que ela vai, dentre outras coisas, né, assim, o essencial, ela vai discutir justamente um tempo que não é cronológico, né, assim, que não é essa flecha reta, né, mas um tempo circular, onde o passado não é o que já se sabe, né, não é o previsível, não é o já conhecido, né, o passado pode surgir ou deve surgir, inclusive, dentro de uma análise, né, como ou falar do passado, da história, né, retomar a história, com a possibilidade de algo novo surgir, né, de uma surpresa, de algo novo, eu acho que é menos de algo novo surgir, mas é mais de conseguir reescrever, vamos dizer, a história, né, e outros termos, né, em outros termos, né, para tratar justamente do sofrimento que a história pode produzir, que esse passado pode estar produzindo quando estabelecida de determinada maneira. Isso. Que eu acho que é uma ideia que já está no Lacan, né? No seminário 1 ou 2 ele discute isso, ele fala que retomar a história é menos pelo interesse de um rememorar e mais no interesse de uma reescrita, né, de reescrever essa história em outros termos. Então, eu acho que esse texto também é interessante, assim, para pensar essa questão do tempo, né? Sim. O passado não é o que legal. passou, né? É bem legal esse texto mesmo, Gabriel, uma boa lembrança. Eu vou compartilhar ele aqui. Beleza. Isso. E também o livrinho do Alfredo, do Big Bang da Linguagem, acho que também já está em português, bem, muito denso, mas bem curto, direto ao ponto, também fala isso de um jeito legal, não? Uhum. Se você né, se você for ir cavando nisso, o adulto indo atrás da criança original, né? Se você cavar mais, você chega no outro, de onde vem, né? Ele é anterior logicamente, não cronologicamente. Essa ideia de... Teve uma coisa que eu não consegui entender nessa crítica aqui ao posicionamento da psicanálise atual, quando ele diz que a maturidade é um estado autônomo e independente, ok? E eu não consigo entender essa parte aqui. Nascemos alienados e temos que nos separar. O que exatamente está criticando? Essa teoria também... Ou não, pode falar, Bruno. Estou falando demais. Manda ver. Mas essa teoria de que a gente, de alguma forma, parte de um lugar de dependência também materno, né? Então, você vai evoluindo também na medida em que você vai se separando, né, do outro, chegando à sua, talvez a melhor versão. Individualidade, né? Isso, a sua individualidade, a sua melhor versão de Uma si. certa ideia de que o ponto de evolução é a absoluta separação, né? E que tem muito a ver também com o discurso neoliberal, né? Se a gente para Com pensar, certeza. né? E tem algo também que eu acho que eu queria, assim, não sei se eu respondi, mas só para fazer um adendo aqui num ponto que eu queria comentar.
anteriormente, que é pensar o Big Bang da linguagem, né, é pensar, em certo sentido, que a gente não vai, que é impossível chegar à resposta sobre como se deu a origem. Não sei se vocês se lembram, né, no ensino médio, a gente aprende a aqueles experimentos que foram feitos para ver se conseguiam criar, recriar as condições meteorológicas da Terra com os caldos de cultivos, a proveta, esse, né, onde queria-se, né, e inclusive dentro desse experimento chega-se a recriar certas estruturas complexas, né, mas não efetivamente a vida, né, e então, mas é interessante a gente pensar o que o discurso religioso ele sempre oferece uma resposta sobre a origem, né? Então, Uhum. eu acho que isso também, eu acho que é uma das formas da gente pensar, porque também há um esforço em Freud em, em ir atrás disso, né? E talvez quando ele vai construindo o mito da horda primitiva, então ele vai tendo que ancorar também essa teoria psicossexual de amadurecimento, né, dentro também de uma antropologia e de uma estrutura de homem que está fundada justamente numa noção de que há um homem primitivo, de que há um homem mais É uma, evoluído. isso é um mito freudiano darwinista. O Uhum. evolucionismo em Darwin também supõe isso, né? Eu vou pegar esse gancho aí, Bruno, né, quando você traz o Big Bang da linguagem, né, de que, bem, eu acho que é um tanto isso que está em questão de uma maneira mais ampla aqui com o PIC, que é justamente temos esses pontos insondáveis, né, da onde vem a vida, qual que é a origem da vida, qual que é a origem da linguagem, né? São mistérios, né? São os mistérios do viver. Eu posso acessá-los pela literatura. Vou de novo puxar o meu peixe aqui, ou pela ciência, né? Assim, e esse é talvez enfim, no que a gente vai se basear para tentar falar alguma coisa dessa origem, né? Que é um mistério. Então, talvez a ciência tenha uma maneira de tentar produzir um saber sobre esse impossível, né? A religião, outro, a literatura, outro, né? E o que a gente está tentando aqui é um pouco pensar esse científico aí para pô-la, né? Porque sobre isso, a teoria mesmo a teoria do Big Bang, né? É ela que produz uma conjectura sobre a origem. E no que se refere às questões cosmológicas, com o advento da ciência moderna, se colocou esse problema, ou seja, a gente você pode dizer que é um mistério insondável, mas ele é localizável por uma teoria que, por produzir as coordenadas simbólicas de onde está o insondável, diz: o impossível está aqui. Ele tem essa Raiz de forma. menos um. Raiz de menos um, isso. Raiz de menos um é a localização matemática do insondável. Isso. E a questão é que você não consegue descobrir, mas você opera com isso. E Isso. você coloca o insondável dentro de uma fórmula e aí você opera não sabendo o que tem ali, mas sabendo que esse é um dos elementos. E aí você Isso. pode trabalhar ele enquanto algo que você posiciona ou reposiciona dentro de uma estrutura, né? Então, Operar com, né? Eu queria fazer um comentário seguindo que o João falou, que eu acho que eu concordo com ele, que eu fiquei pensando assim, eu acho que é diferente dizer que não tem uma origem, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. Dizer que não tem uma origem e dizer que a origem é colocada no âmbito da linguagem. Porque eu acho que se coloca que não tem uma origem, é como se as Sim. coisas... acho que é o risco, né, de se pensar que as coisas são dadas, né, como algo eterno, sem começo, né, é muito grande. E para cair numa naturalização, no transcendental, no místico, é muito fácil. Porque
mesmo através do livro do Alfredo, mesmo do Lacan, o Lacan não propõe que não tem uma origem, né? Mas que a origem é o verbo, né? Que a origem é a Isso. linguagem, né? Eu acho que mesmo na clínica, se a gente for partir dessa concepção, não é que não tem uma origem, por exemplo, se a gente for pensar do sintoma, de uma modalidade de relação com o outro, né, que a gente pode recuperar do discurso do paciente, tem uma origem. A gente pode estabelecer uma origem, né, ainda que hipotética, né, mas me parece que essa origem hipotética, né, e que ela pode ser modificável, né, ela não é estática e nem determinista, né, tem que ser estabelecida, porque senão eu fico pensando que mesmo dentro da clínica, né? Então, aí a gente pode voltar para o aqui e agora, que o Lacan critica, uma ideia de personalidade, uma ideia de genética. Então, a pessoa nasceu assim, então eu sou assim, Sim. né? Assim, eu acho que tem que ter uma certa ideia de origem, uma construção, né? Linguageira, né? Dada na relação com o outro, né? Sendo o outro, logicamente, anterior, o discurso do outro anterior, né? Mas eu acho que tem, Isso. pelo menos hipoteticamente, né, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista clínico, trabalhar com uma noção de origem, né? Não sei, eu fiquei pensando Sim. um pouco nisso. Eu acho que até nesse, não sei se é no seminário 3, eu acho que o Lacan menciona que o problema da gente ficar falando muito de origem é que é impossível não delirar. Uhum. Né? Sobre a origem, a gente sempre vai delirar, porque é a única forma da gente formulá-la, né? A gente não tem como alcançar isso a não ser por essa via de uma produção. E sobre isso se produzem muitas coisas diferentes, que para a clínica, que nos traz as perguntas, né, que a gente tenta formular uma teoria para ajudar, importa mais se a gente pensa de um jeito ou se a gente pensa de um outro. Por exemplo, um sofrimento de um pai que tem um filho homossexual e não consegue entender como que ele, pai, não passou os critérios masculinos de forma adequada para que o filho pudesse ser hétero também, né? A passagem de uma coisa para outra se sofre de uma certa maneira de entender a origem e como uma coisa passa para outra. Como o tempo evoluciona, como se transmitem as coisas. Tudo isso cria uma maneira de se sofrer que pode ser, se não curada, repensada a partir de apresentar outra maneira de colocar as perguntas também sobre origem. Né? Como uma geração cria outra. O que se passa de uma coisa para outra? Né? Uma outra pergunta também é como pais neuróticos produziriam um filho psicótico? Um outro sofrimento que a gente vê muito na clínica. Né? Eu não sei em que momento, eu não sei o que eu fiz para o meu filho ter enlouquecido. Uma certa forma de colocar a questão já com uma certa estrutura, que pode ser essa também clinicada nesse sentido, tratada, repensada a partir da ideia de que talvez existam outras formas de a gente pensar o tempo e as origens. Né? Sim, que não passa por essa via da culpabilização, né? Pensar a origem do universo também, né? Só olhando pelos instrumentos físicos e tridimensionais de se pensar isso, né? O telescópio mais poderoso do mundo não chega nem na metade do caminho do que seria só teoricamente que a gente acessa isso. E também a ideia, só para concluir, do Big Bang é também interessante porque é a partir desse ponto que pode ser formulado assim que as leis entram em jogo, é com elas que a gente vai lidar. Você pode até dizer, mas e antes do Big Bang? Não, antes do Big Bang não importa. Porque não é que não existia nada antes, é que se existe algo antes, operava de um jeito que a gente não consegue formular e isso não nos ajuda a pensar. O que viria antes do Big Bang da linguagem, por exemplo, né? Formular as coisas assim são problemas lógicos que atrapalham mais a clínica do que ajudam. É o que eu estava pensando, que eu estava querendo chegar num ponto que é pensar
o quão interessante é a pergunta da origem, como é que você coloca essa pergunta, né? Porque eu estava pensando justamente em como eu terminei a apresentação, que foi justamente falando do conceito de como é que o Alfredo propunha um conceito de castração, que era o que você vai incluir e o que você vai deixar fora, né, do que você está lendo e estudando, né? E eu tenho um pouco essa impressão de que justamente, né, a pergunta da origem é importante para Freud porque ele precisa sustentar também isso de alguma forma numa biologia. E eu acho que essa é uma pergunta muito importante também dentro da biologia. Mas para isso que é o sujeito em questão, né, que se estrutura como uma linguagem, né, inclusive essa história vai ser sempre particular e não do nível universal, né? Porque a É, proposta que Freud faz é de que há uma certa ordem que universalmente passará a todos os seres humanos dentro do seu processo de sexualização, né? E efetivamente, então ele já também já dá uma certa estrutura e um molde para como é que o passado vai ter ocorrido ali, né? E eu acho que é, também a gente pensar onde é que a gente vai aquilo que eu colocava, né, assim, de que também não é só o passado do indivíduo, também talvez seja interessante o passado dos outros, daqueles que formam o tema em questão e não simplesmente aquele que fala, sim. né? E o sujeito analisado é também produzido pela análise nesse sentido, dependente das intervenções do analista também, né? Ou seja, eu posso, em análises diferentes, criar infâncias diferentes, Sim. né? Dependendo de como o analista intervém, eu vou ter uma infância. Uma outra análise pode me dar uma outra história totalmente diferente, porque se recortou do que eu estou dizendo um outro pedaço. Uhum. Alguém diz na análise, né? Não, eu estou aqui por isso, por isso, por isso. Falam três coisas. O analista pode escolher um, dois ou três, a partir da hipótese que ele vai formular que é importante. Isso já corta o relato de um jeito e já cria uma outra sequência que poderia não ser a mesma numa outra análise, né? Uhum. Nesse sentido, parece que, por mais que a gente trabalhe com a noção de texto, o analista não só lê o texto, né? Ele reescreve o texto, né? Isso, Sim. exatamente. E eu acho que, na verdade, o analista pode escrever o texto, ele pode pegar um texto já escrito e ter que reescrevê-lo. Eu acho que inclusive, não sei se, digamos, alguma coisa com esse texto ele vai ter que fazer, não sei se necessariamente reescrevê-lo, Isso. mas acho que reescrevê-lo pode ser uma forma, e não sei se, É inclusive, que eu eu acho acho que qualquer é a dois, né? intervenção, se a gente for pensar, mesmo na proposta que você tinha falado anteriormente, se um elemento muda, eu acho que a organização da cadeia, uma intervenção já é uma intervenção já pode ser uma reescrita, né? Uma pergunta pode Isso, reescrever o texto. Total. isso. O texto que a Tainá mencionou no nosso encontro passado do Preciado menciona algo interessante sobre isso. Ele diz: os melhores analistas que eu tive foram, relato ter tido muitas análises diferentes, né, foram aqueles que eram menos fiéis a Freud ou a Lacan, porque na minha experiência como analisando, o que eu percebia é que quanto mais fiéis eles fossem a essa ideia, mais o meu transexualismo era uma doença. Ou seja, se o analista já parte de certas concepções sobre o gênero, sobre, no caso dele, né, o sofrimento transexual, se o analista parte de uma certa concepção que, em comparação à heteronormatividade, o transexualismo é um problema, é uma involução, é uma coisa que funciona mal, isso já produz um jeito de interpretar a história dela e um jeito de sofrer. Um analista que teria outras concepções, né? Mas, Sim. enfim. Sim, esse texto aí que o João está falando é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, do Preciado, que pretendo seguir com ele aí, vou trazer uns pedacinhos para gente. Olha só, a gente está perto do nosso horário, vocês acham que a gente avança para o quinto? Acho que Vixe. não vai dar tempo de discutir, né?
não vai dar tempo, né? Uhum. Então, o que eu sugiro, né? Para quem ainda não parou para dar uma olhadinha no PIC, que faça isso aí nesses próximos dias, até o nosso próximo encontro. Se surgir alguma dúvida, traz para a gente. Nosso próximo encontro vai ser no dia 15 de abril. Os dois próximos, né, no dia 15 e no dia 29, eu que vou conduzir, fazendo uma espécie de... Gente, deixa eu antecipar um negócio aqui para vocês. Diga. Vai ter um evento, eu não sei como que vai ficar, mas assim, para todas as apolas, com o Alfredo, com a ID, dia 15 de abril, sobre a situação da psicanálise no Brasil. Eu acho que vai coincidir com o horário do grupo, 10 horas. Aí eu não sei. Porque ficou bem difícil para a gente, porque tem 2 feriados e foi o que a gente conseguiu. Uhum, Tem 2 feriados em abril. uhum. Não, mas só para Sim. Tá. Porque hoje, avisar. por A gente não divulgou ainda, mas eles já combinaram. porque, por exemplo, né, hoje mesmo parece que estava tendo uma atividade na Paula Paris, né, e uma das pessoas falou que Vai já ficar não... gravada de toda forma. Sim. E aí, então, a gente entra num outro módulo que eu intitulei Autoridade Saber. Eu fiquei me debatendo um pouco aqui com o PIC, mas o que eu decidi fazer? Eu vou apresentar o que eu tinha inicialmente pensado em relação ao tema e vocês vão me ajudar a pensá-lo a partir do PIC. Vai ser essa a minha proposta aí. Eu vou mandar os textos para vocês ali pelo WhatsApp. A gente vai começar, a princípio eu tenho pensado com um texto do Freud, Teorias Sexuais Infantis, e um texto da Bell Hooks sobre crítica, e algo do Lacan que eu estou separando sobre ato. Pensando um pouquinho aquilo que eu propus da última vez da pesquisa como desobediência, né? E então vocês leiam o PIC, se surgir alguma dúvida, tragam no nosso próximo encontro. Mando os textos em breve. E é isso, a gente se vê de novo no dia 15, às 10. E aproveitando também, vou deixar o chat lá aberto um pouco, então se vocês quiserem mandar essas referências, vamos colocando lá. E Eu pra gente coloquei também compartilhar. lá a entrevista, eu coloquei lá no grupo, tá? Do Lacan para o Paulo. Tá, valeu. Beleza. Então, ô, João, aqui é só eu stop recording, né? Tá. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. 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 Tchau. Tchau, tchau.